Então, dando continuidade aqui, eu deixei até isso aqui num vídeo apartado para a gente falar dessa frame clause, que são os frames, né, do nossa window function. A gente pensando em janela, a gente tem uns framezinhos, né, quando a gente vê em vídeo, né, a gente tem aquela questão de frame. Então, a gente tem algumas cláusulas ali que a gente consegue embutir, tá, para a forma com que vai rolar esse caminho dentro desses frames, tá? Então, ó, você deve se lembrar que as definições de início, a gente pode especificar a rows aqui com um frame, tá? Uma frame clause, no caso, para limitar ainda mais o tamanho da nossa janela. Vamos lembrar aqui, ó, quando eu coloco aqui no window function, a gente tem a nossa coluna, a gente tem o window function aqui, a nossa expressão over para virar. Aí dentro do parênteses aqui, a gente pode particionar, a gente pode ordenar e a gente tem essa opção de rows aqui, que a gente coloca o rows e a nossa frame clause, tá? Nossa cláusula de frame, né? Então vamos ver aqui o que isso quer dizer de verdade, tá? Então a gente tem essa sintaxe aqui, que é o rows, a gente pode botar o between, a gente pode botar outras lógicas aqui, a gente sempre bota uma linha inicial e uma linha final. Dentro dessa linha inicial e linha final, a gente tem algumas opções, tá? O que isso quer dizer? A gente tem esse unbounded presetting, que a gente vai trazer. Isso é como se fosse. Eu quero trazer desde a primeira linha da minha partição, tá? Isso aqui é como se fosse o início, presetting, tá? A gente quer tudo que precede. Então, entre aspas, é a nossa base de dados toda dentro da nossa partição, tá? A gente tem que lembrar que a gente usa a questão de partição. A gente não está agrupando, não é um dataset inteiro. Se você não usar o partition by, ele vai entender que é o dataset inteiro, tá? Então, geralmente quando a gente usa as window functions, geralmente a gente quer particionar alguma coisa, então a gente tem que encarar isso como partição. Então, quando a gente usa esse unbounded presetting, a gente quer dizer que a gente quer que a nossa window function percorra desde o início da nossa partição, tá? Então ela vai percorrer todas as linhas antes da atual linha da partição, ou seja, a primeira linha da partição, tá? Se a gente quiser alguma linha específica, a gente pode passar, aqui vai aparecer um número e a gente bota aqui presetting, tá? Então a gente vai particionar antes da linha atual. Se a gente quiser 3 linhas para trás, quando a gente tiver. Isso é explicado quando a gente, por exemplo, a gente está na quinta linha já. Se a gente botar isso, a gente quer que ela percorra algumas janelas para trás, que precedam ela. E é mais ou menos isso, tá? Então, quando a gente também tem a current row, que é a linha atual, então ele vai ver linha a linha, ele não vai ver desde o início. E aqui a gente já tem ao contrário, que é o following, que é o número de linhas posterior, tá? Após a linha atual, e o unbounded following é que a gente quer que ele vá até o final do dataset, tá? Aqui, por exemplo, quando a gente usa o between, se a gente usar desde o início até a current row, ele só vai até aquela linha, ele não vai até o final, para fazer toda a partição. Então, a gente, dando um exemplo aqui, ó, eu deixei escrito aqui, ó, se eu botar assim, rows between 3 presetting and current row, o que isso quer dizer? Significa que ele vai olhar para trás as 3 linhas anteriores até a linha atual. Lembra que eu falei que tem essa cláusula de frame? Então ele vai indo para trás. O range que eu quero que ele percorra eu quero que você percorra 3 linhas para trás até a linha atual, para você fazer a aplicação da minha window function. Tá? Aqui eu consigo desde o início, ó, inbound presetting and one follow, ou seja, é desde o início até uma linha depois da atual, aqui é 5 antes e uma depois, e se eu botar dessa forma aqui, unbound presetting e unbound follow, significa que ele vai olhar da primeira linha da partição até a última linha. Isso aqui geralmente é o que eu uso mais, que eu geralmente quero percorrer tudo mesmo. E se você colocar um adendo importante, se você colocar o order by, ele automaticamente vai mudar por padrão, vai ficar rows between the unbound presetting, que é a última linha, e o current row, tá? Então, se a gente quiser mudar, quando a gente usa o order by e quiser mudar essa lógica, a gente precisa colocar alguma dessas opções aqui.